Os preços da soja também, sem muita novidade, despencaram de novo nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago, mais de 3% de queda. Os futuros da soja apresentaram no pregão de hoje. O complexo soja, de uma forma geral, sentiu muito o pregão dessa sexta-feira e foi acelerando esse movimento de quedas. Há um foco muito centrado na guerra comercial e na escalada das tensões desse conflito, assunto para a gente tratar agora com o Vitor Caso, consultor de mercado da plataforma Venda na Hora Certa, porque a gente precisa entender, Vitor, se é só isso e já é muito, ou você tem mais fatores aí compondo essa baixa tão agressiva nos preços da soja nessa semana. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Obrigado. Prazer aí mais uma vez estar participando com esse fechamento de mercado. E uma semana que daria um filme de tanta volatilidade que a gente tem, né? Entre a máxima e a mínima do contrato maio, a gente teve aí mais de 60 centavos de variação, o que daria aí uns R$ 8 quase por saco durante a semana, entre o máximo e o mínimo. Mas claro que não é só, só isso é muita coisa, né? Mas querendo ou não, as tarifas do Trump foram o primeiro tiro, vamos dizer assim, dado nessa guerra comercial. E aí a gente teve agora, mais recente, aí a China devolvendo, né, dando o segundo tiro dessa guerra sem balas, vamos dizer assim, que é devolver as tarifações na casa de 34%. Pode ser ainda que ela seja mais agressiva em produtos específicos, como a soja, em bloquear totalmente a compra de soja. Isso não aconteceu ainda, mas já esses 34% tiram a competitividade do mercado americano, e com isso a gente vê quedas aí hoje de 33 pontos lá em Chicago, mais 3% de queda nas cotações em Chicago, né? Eu achei muito interessante que da gente entrar no ar, você falou, Carla, o problema é geopolítico, ponto. Agora é entender. Agora, ô Vitor, você concorda quando eu digo que o que a gente está vendo agora é talvez menos do que a ponta do iceberg, muita coisa ainda pode acontecer? E aí vou engatar já uma próxima pergunta. O mercado pode continuar reagindo e continuar recuando? Existe esse movimento no horizonte? Exatamente, principalmente para Chicago, né? Na verdade, o mercado ele deve reagir porque a história só começou, vamos dizer assim. A gente teve a primeira fase da guerra comercial lá no primeiro mandato do Trump, que foi uma coisa específica, vamos dizer assim, com a China, algo muito pontual. Agora não, é uma guerra global comercial, né? E cada país tem reagido de maneiras diferentes. O Vietnã já buscando acordos, Israel buscando acordos, mas são mercados que têm um superávit positivo com os Estados Unidos e que também importa um pouco a questão de commodities, principalmente soja e milho, quando a gente fala aqui também dos fatores que podem influenciar o Brasil. Dessa vez, né, o Trump ele quer negociar, mas ao invés de batendo na porta de um por um para negociar, ele deu um balaço de canhão no mundo inteiro aí e deixou que todo mundo corresse atrás dele para fazer as suas negociações. E não fica claro, né, quais vão ser as respostas. Por exemplo, a China colocou tarifa, os Estados Unidos vai dobrar a aposta. Isso tudo ainda não está claro para o mercado, a gente não sabe ainda como que isso de fato vai se desenrolar, sendo que cada país tem uma resposta diferente. O importante é, nessa rodada de tarifas, né, Canadá e México ficaram fora, a Rússia também, participantes importantes ali, quando a gente fala do México, a questão do milho americano, um participante é um país importante. Quando se fala de Estados Unidos e Canadá, a gente tem que lembrar principalmente do cloreto de potássio também, que importa. Os Estados Unidos se é abastecido praticamente pelo cloreto aí do Canadá. A Rússia também é importante em fertilizantes e petróleo. Então, esses três países muito importantes ainda não entraram no jogo. O que está fazendo essa movimentação forte nos mercados aí é, de fato, a queda de braço entre Estados Unidos e China ainda nesse momento. Ah, ô Vitor, como é que você avalia nesse momento o comportamento da China para fazer as compras que ainda precisa fazer nos próximos meses de soja? Ela vai se concentrar aqui no Brasil, ela vai tentar pulverizar um pouco as suas compras para também não agravar a situação com os americanos. Como é que ela vai se comportar? Haja vistas que nós temos ainda no horizonte uma condição dos prêmios, que podem voltar ou continuar subindo aqui no Brasil. Como é que a China está também digerindo todas essas informações para refazer as suas estratégias de compras de soja? Eles não têm muito para onde correr, né? Não Eles têm tem. que acabar caindo
no Brasil, até porque agora a gente vai entrar na entre-safra dos Estados Unidos, vamos dizer assim, começo de plantio, então eles escolheram o final do ano passado e, querendo ou não, quem vai ter mais soja, a soja mais barata nesse momento é o Brasil, por uma questão de oferta e demanda de sazonalidade. Mas também agora com as tarifas, né, impostas ali, vamos dizer que os dois tivessem o mesmo preço do dia para a noite, a soja americana ficou 34% mais caro lá para importação na China, só olhando as tarifas. Então, acaba que a China precisa vir buscar soja no Brasil e a gente vê esse movimento de prêmios. Claro que o prêmio ele é físico, a gente precisa lembrar sempre disso, que ele está atrelado ao grão físico. Então, ele não tem tela para rede, nada desse tipo. Mas se a gente for olhar, os prêmios já têm corrigidos, principalmente nos contratos mais longos também, o junho, o julho, a gente vê que o aumento de prêmios foi mais significativo até mesmo que nos contratos mais curtos. Porque os próximos 30 dias, vamos dizer assim, essa soja, pelos compradores aqui no Brasil e tudo mais, ela já está contratada, ela já está destinada, mas daí em diante tem bastante espaço para ainda ter alta de prêmios, né? E Chicago, pelo outro lado, vale a gente lembrar um pouquinho da história aí, que aconteceu lá na primeira fase da guerra comercial, também estava balançando nos US$ 10, né? Ele ia e voltava, e quando houve a retaliação da China, nunca é a tarifação dos Estados Unidos, é sempre a retaliação da China, né? É. A gente viu Chicago cair dessa faixa dos 10 para a faixa aí dos US$ 8 por bushel. A gente pode voltar a ver isso acontecendo caso eles não entrem num acordo logo, né? Eles precisam entrar num acordo urgentemente, mas não tá com cara que vão querer ser amigo de novo, né? Não, pare- parece que dessa vez, inclusive, a China está mais rancorosa do que em 2019. Tava com a resposta na ponta da língua, Vitor Casa. Exatamente. E a gente vê que a China ela tem sido muito cirúrgica até agora, né? Até agora ela não tinha colocado uma tarifa total, esses 34% agora são totais, mas ainda assim ela também tem atacado alguns pontos ali para fazer empresas, políticos americanos fazerem pressão no governo. Então, barrando frigoríficos específicos, barrando itens específicos, máquinas pesadas, ela já tinha tarifado antes. Então, ela está também ela já estava preparada para isso, né? A China não foi pega de surpresa, diferente do nosso Brasilzão, né? Que estava esperando para ver se alguém ia esquecer dele, aí, ó, Vai que, vai 10%, tá, que. agora, o que que a gente faz, né? É o Brasilzão fazendo no último minuto, como é de praxe, né? No último, exatamente. Ô, Vitor, agora vamos detalhar um pouquinho mais desse cenário dos prêmios. Como é que eles se comportaram nessa semana e de que níveis de prêmios nós estamos falando? Porque se a gente for buscar a memória de 2018, 19, também 20, a gente estava falando de prêmios de US$ 3 acima, US$ 2 acima, uma loucura a primeira guerra comercial que a gente registrou entre China e Estados Unidos quando a soja estava no coração do conflito. Dessa vez, como é que os prêmios estão se comportando diante dessas primeiras notícias mais tensas sobre as relações comerciais aí entre as duas maiores economias do mundo? É, exatamente, como eu falei essa semana, dá um filme porque de segunda para hoje parece que passou um mês de mercado, né? Vale lembrar que na segunda-feira nós tivemos lá a redução de área nos Estados Unidos, as intenções de plantio com áreas, intenção menor de 1,3 milhões de hectares, e com isso também a gente viu o Chicago no dia do relatório muito neutro, né? Meio sem surpresa. Na terça-feira o mercado corrigiu forte, deu bons movimentos aí, dólar estava alto, prêmio se mantiveram ali, corrigiram um pouquinho, mas na terça-feira ainda os prêmios estavam mantendo, e depois disso sim a gente viu os prêmios subindo, né? Então à medida que Chicago cai, prêmio tenta corrigir, os compradores na verdade, né, repassam esse aumento de prêmio para tentar comprar. E a gente pode, de novo, eu lembro, na primeira fase da guerra comercial, eu era comprador de soja e eu cheguei a pagar ali seus 300 cents, seus US$ 3 por bushel acima de Chicago, na originação no interior, lá no Mato Grosso do Sul. Então, a gente pode voltar a ver esses prêmios sim, mesmo que, e ainda mais, né? Quanto mais Chicago cair, mais esses prêmios tendem a se fortalecer com a demanda virando aqui para o Brasil. Isso vai compensar as baixas em Chicago na sua totalidade ou vai só amenizar o que a gente está vendo acontecer no mercado futuro americano, Vitor? No curto prazo, isso ainda não corrige, tá? No curto prazo, 30, 60 dias aí, os prêmios eles refrescam, ele não repassa 100% dessa queda para o produtor, por isso que o produtor está vendo que no mercado físico também a gente teve quedas
do valor em reais que está sendo pago, né, produtor, mas no médio e longo prazo isso pode sim se tornar positivo para o Brasil, visto que a gente vai também para entre safra e a China tendo que comprar mais soja aqui, isso pode ser favorável. Mas volta aquela informação, né? Eu acho que tem que fazer o dever de casa, levar as contas com trava ou com barter ou com relação de troca estabelecida para não especular no mercado. A gente, no dia a dia, ouvindo alguns clientes, alguns amigos, colegas, alguns produtores recorrendo à linha de crédito, carregar a soja esperando essa reação do mercado, né? Mas isso não é uma estratégia saudável, isso é uma alavancagem suja, né? Um termo do mercado financeiro, você pegar crédito para especular com custo, por exemplo, não seria uma estratégia saudável nesse momento, tá? Esse momento ali é de pôr os pés no chão, porque o mercado está muito volátil. Por exemplo, o dólar, né? Ontem caiu 1%, hoje subiu quase 4%. Então, não tá para brincadeira, não tá para especulação esse mercado. Isso quer dizer o que para o produtor, Vitor? Que o mercado não está para especulação. Isso quer dizer que é hora dele travar os prêmios e entender como é que Chicago vai se comportar? É hora dele avançar com as vendas, porque mais para frente a gente pode ter uma pressão talvez um pouquinho mais agressiva. O que isso quer dizer efetivamente? Claro que essa é uma resposta muito particular para cada produtor. A hora certa da venda ela é muito particular. Mas quando a gente olha para o Exato. contexto geral, do que a gente está falando quando o assunto é uma decisão que o produtor brasileiro tem que tomar daqui em diante? Quem tem custo em aberto não vale a pena especular com custo, muito menos agora nesse momento de safra, nem correr em cima de taxa de juro ou linha de crédito, porque, por exemplo, um juro barato hoje vai ser 15, 17%, né? Então, ao ano, para você ter uma rentabilidade dessa, você está pagando, deixando de ganhar, né, um soja aplicado ali de repente, ou postergando uma dívida, você pagando o juro para esperar que o mercado suba, isso não é saudável, né? Nem agora, nem no longo prazo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quem tem custo ainda, quem está pensando, o 30 do 4 está chegando e a gente tem que olhar a logística e tem que olhar esses custos e para dormir tranquilo, né? A gente não pode esperar isso aí virar um 30 do 5 da vida. Então, esse é o primeiro passo, cara. E aí, pensando em estratégia, né? Um ponto até na live que a gente fez quarta-feira, falando do pessoal, tinha essa pergunta, né? Eu seguro a soja agora ou eu vendo? E aí eu dei duas respostas, o pessoal ficou intrigado. Mas uma é assim, quem tem que vender por travar custo, vende, se acha que vai melhorar o mercado, alguma coisa assim, coloca uma participação de alta e continua aproveitando o mercado. Agora, quem não já travou as contas, não deseja vender a soja e quer apostar no segundo semestre, nesse fortalecimento de bases, né, nesse fortalecimento do grão físico, com prêmios subindo e tudo mais, é ideal que fizesse proteções de baixa, né, uma put, o seguro de baixa ali em Chicago, protegendo agora nem mais os US$ 10, o mercado está aí a 9,93, 9,90, né, para carregar esse soja, mas com uma proteção de baixa, porque como a gente viu, à medida que esse conflito aumenta, Chicago de soja é o que paga a conta, e com isso você pode ter um ganho na proteção de baixa e também um ganho no grão físico. O ponto é que não tem risco. Se o mercado subir, você vende a soja melhor. Se o mercado cair, você tem uma proteção de baixa. Isso é gerenciamento de risco, né? Isso daí não é mais aquela especulação que a gente ouve muitas vezes no dia a dia. E gerenciamento de risco quase que não tem preço, né, Vitor? Gerenciar o risco e garantir a margem quase que não tem preço. Vitor, você viu estratégias como essa acontecerem essa semana ou por conta de tanta turbulência, tanta incerteza, o mercado no Brasil ficou mais travado? Não, no físico o mercado ficou mais travado, mas nessa parte aí de operações de trava, a gente viu muitos produtores realizando travas como essa, alguns clientes que a gente atende no dia a dia aqui também, e também em contato com as trades, com os bancos que têm essas opções. No primeiro dia de queda, o produtor já entendeu que o mercado não estava de brincadeira e recorreram aí a algumas travas. Então, quem conseguiu aproveitar isso ontem, né? Hoje já está ali tendo um ganho, vamos dizer assim, ou pagando o custo da ferramenta com essa queda de hoje. E claro, o mais importante, mais do que ganhar na ferramenta, lembra que um seguro é igual ao seguro de carro. Você não espera bater o carro para você ganhar o seguro, né? Você espera fazer para não usar ele mesmo. Mas fato é que com esse mercado trazendo essa volatilidade, você tem a oportunidade de estar protegendo o preço do grão, indiferente
da onde está indo, se o Xi Jinping e o Trump se acertam ou não, se eles continuam de mal um do outro. Você não está deixando na mão do mercado essa sua margem, essa sua decisão, e você tem esse poder, esse controle, acessando o mercado futuro principalmente, né? Essa é a orientação para a gente finalizar essa semana maluca e começar a próxima, Vitor. É ter as contas na ponta do lápis para saber as decisões e as estratégias que tomar a partir da semana que vem, quando tudo vai ser retomado e pior, hein? A gente olhar para uma possibilidade dos preços poderem continuar caindo. Existe essa possibilidade, sim. Como eu falei, a gente ainda está no momento de sazonalidade de safra no Brasil, então o 30 do 4 é um momento muito sensível e tem parte dos produtores que estão em abertos ainda. Então é difícil que o prêmio no curto prazo ele reaja de maneira imediata, mas a gente vê os prêmios reagindo. Quanto mais longo, melhor essa reação dos prêmios. E fica, né, aquele negócio, né, de muitas vezes a gente olhar para dentro da porteira, entender essas questões de travamento de despesas, fluxo de caixa, armazenagem, fazer esse dever de casa bem feito, planejamento certinho, e aí conforme o mercado vai andando, você aproveitar oportunidades para maximizar lucro, para buscar uma rentabilidade melhor, mas não deixar na mão do mercado, não apostar o trabalho duro, o suor aí de uma safra com evento geopolítico, né? Uma coisa que não tem nada a ver com fundamentos, né? Até a gente estava falando, se fosse por fundamento, a soja deveria subir, né? Com área menor nos Estados Unidos e tudo mais, demanda aquecida, mas não é o que está acontecendo agora por uma questão geopolítica que a gente está passando. Bom, a gente vai acompanhar. E, Vitor, vem aí, né? No dia 13 tem um workshop importante. Bem, convido o pessoal aí a se inscrever em Workshop Venda na Hora Certa. Vai ser uma aula ao vivo, online, gratuita. Quem é produtor rural aí de soja, milho, tem que participar, especialmente vendo todo esse cenário, né? Entender. A gente falou bastante de ferramenta, falou de estratégia aqui, falou de estratégia olhando a porteira para dentro, olhando o mercado. Às vezes, isso tudo aqui em poucos minutos fica confuso, ou gera mais dúvida. Então, venha, participe, se inscreva, tem o link aqui no chat. É só colocar o telefone ali, o e-mail, entra no grupo do WhatsApp, porque lá vai ter as planilhas com o que a gente mostrar na aula, os PDF, tudo. Então, para receber o convite também, falar, estamos ao vivo, né? Então, é importantíssimo que vocês se inscrevam e participem, porque, mais uma vez, né, a gente Sem vê dúvida. que o mercado não está para brincadeira e não dá para deixar na mão do mercado escolher se você vai ter lucro ou prejuízo depois de uma safra tão difícil, tão desafiadora. É verdade. O Vitor, antes da gente concluir, tem aqui alguns comentários do Valmir que eu acho bastante relevantes. Ele diz assim, ó, boa tarde. No meu modo de pensar, antes a China já cobrava sobre a soja americana, eu só não sei quantos por cento. E falando em prêmio, quanto é que estava o prêmio no Porto de Paranaguá? Você tem essa referência para a gente dividir com o Valmir Martins? Quanto está hoje, nos próximos meses? A gente pode trazer o disponível e uns meses mais à frente? Não. Abril na casa aí de 65 cents, maio na casa de 90 centavos, o junho na casa de 100 centavos e o julho na casa de 110 centavos. Os prêmios para 26 estão na casa aí de 30 centavos positivos também. Então, é um prêmio muito bom, muito alto para esse momento. O que a gente viu, né? O junho e o julho eles corrigiram até mais do que o abril e o maio nessa semana, mostrando que o que está agora, vamos dizer assim, é difícil. Mais uma vez, prêmio é físico, né? Então tem que sair a soja da fazenda e chegar no porto. Demora seus 30 dias. Por isso que esse prêmio ele corrige menos do que o prêmio que está lá mais para frente, onde a gente tem uma intenção maior de compra da China e também uma oferta menor de soja aqui no Brasil. Então acho que esses são os prêmios, Carla. Tinha mais uma parte da pergunta ou não? As tarifas, né? Ah, sim. Sobre tarifas, no começo do ano, antes da eleição do Trump ali, a China ela deu como se fosse um perdão às importações de soja americana. Então, os Estados Unidos exportou muita soja do fim do ano até dia 20 de janeiro, com esse perdão, vamos dizer assim, essa isenção de impostos lá para importação, porque ela já esperava, né? Talvez não soubesse quem ia ganhar, mas ela não, mais uma vez, não quis apostar também, preferiu fazer um pouco mais de estoque, comprar um pouco mais de soja naquele momento, justamente imaginando que se o Trump ganhasse, essa situação poderia se desenrolar. E aí, claro,
A China tarifava, mas agora ela tarifa em 34%. Então a competitividade vai por água abaixo, né? É verdade. Bom, Vitor, sempre bom receber você às nossas sextas-feiras. Tem o seu diagnóstico de comercialização também todas as terças, às 11 horas, aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas. Muito bom receber as suas análises, falando diretamente com o produtor brasileiro e sempre trazendo esse contexto detalhado, né? E lembrando ao produtor que cada produtor vai ter ali um cenário diferente para comercializar, mas as oportunidades se colocam sempre à mesa. A gente tem boas oportunidades daqui em diante, né, Vitor, com tudo que está acontecendo. É só esperar a onda baixar, entender. Depois que passa o tsunami, né, é fazer a contagem. Aí a gente enxerga aonde a gente pode atuar, né? Exatamente, uma semana extremamente desafiadora, relatórios, fundamento trazendo, puxando para um lado, política puxando para o outro, e é importantíssimo também aqui o trabalho de vocês aí, o seu trabalho também, cara, levando informação para o produtor, porque de fato fica difícil, né? Você olha para um lado, para o outro, e fala, meu Deus, para onde é que vai, o que está acontecendo? Por isso é um prazer estar aqui participando do canal também, estar participando desse programa, fazendo fechamento de mercado aí, para ajudar o pessoal a vender na hora certa e entender o que está acontecendo também. É isso mesmo. Juntos a gente vai mais longe. Obrigada, viu, meu amigo? Até sexta-feira que Valeu, vem. obrigado. Obrigada. Bom final de semana para você. Até mais. Bom, recebemos então o Vitor Caso, consultor de mercado da plataforma Venda na Hora Certa. Use esse link que está aqui no chat para se inscrever no webinar que acontece no dia 13 de abril. Como é que você vai vender a sua soja? Qual vai ser a sua estratégia a estratégia que você vai adotar nesse caos que se instalou no mercado? Vamos ver como é que ficaram os preços na Bolsa de Chicago para vocês entenderem do caos que eu estou comentando agora. Olha só, mais de 30 pontos de baixa, todos os principais vencimentos abaixo dos 10 dólares por bushel, o que compensa o prêmio. Por isso eu digo, é hora de muita estratégia. Maio, 9 dólares e 77, julho, 9 dólares e 93, agosto, 9 dólares e 91 e setembro, 9 dólares e 79 cents por bushel. Aqui vale a pena um rápido comentário de como diminuiu e quase que se igualaram os preços de maio e setembro. Setembro, referência importante para a safra americana, quando a oferta já vai estar disponível e o mercado já vai ter uma demanda menor com essas tarifas da China. Portanto, o mercado já vai antecipando tudo isso. Vamos ver também os preços do milho, já vimos, mas vamos rever. Maio, 4 dólares e 60, julho 4,67, setembro 4 dólares e 39 cents por bushel. As altas aqui variaram de 0,25 a 2,75. O dezembro foi o único que recuou um tiquinho, 0,75 de baixa para 4 dólares e 46 centavos. Fechando com os preços do trigo. Esse não escapou da queda generalizada. Maio, 5 dólares e 29, 7 pontos de queda. O julho, 5 dólares e 42, 7 pontos mais 25 de perda. O setembro, 5 dólares e 57, 7 pontos mais 75 de queda. E o dezembro, 5 dólares e 80, caindo 8 pontos mais 25. A gente conclui por aqui o nosso fechamento de mercado da soja, já puxando o gancho para o fechamento completo dos mercados com o Alexander Horta, que chega já para você aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. Eu volto a te encontrar segunda-feira às 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Um bom final de semana para você. Continue conosco que tem mais informação chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.